Muito bem, mais uma vez aqui para falar sobre um assunto que é um tanto quanto interessante. Porque recentemente tivemos, já no início desse ano, blockbusters como Uncharted e também The Batman. Mas a pergunta que fica é: será que o cinema agora se resume somente a isso? Porque se parar para pensar, muitas vezes, na maioria do nosso século atual, digamos assim, nós temos blockbusters no cinema e marcando presença. Tanto é que o top 10 de bilheteria se dá a blockbusters. Mas isso seria uma coisa boa ou ruim? Porque ao parar para pensar e analisar um pouco, a gente percebe que muitos outros projetos perdem espaço devido a isso. E é isso que vamos discutir aqui hoje. Se o cinema está perdendo ou não sua criatividade. E, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muito bem, estamos aqui de novo e vamos falar. Não temos mais histórias novas no cinema? O fim de histórias originais? E por que eu falo isso? Eu falo isso mais porque é um tanto quanto complexo olhar para o cinema hoje em dia e não pensar em adaptações. Hoje em dia o que a gente mais tem é isso. E logicamente, desde que o cinema é cinema, temos obras de outras mídias sendo trazidas para o cinema. Contudo, é visível que do ano 2000 adiante houve um aumento muito grande nessas adaptações. E seria o fim das histórias realmente originais? É o que vamos debater aqui. Qual seria a causa disso? A primeira coisa aí que eu quero tentar debater. Alguns pontos o público atual. Será que é o público que está demandando e deseja consumir um produto ou algo que eles meio que já sabem o que vão esperar? Então não há uma expectativa de algo novo, misterioso, mas sim saber já o que ela espera ao entrar na sala de cinema? Seria falta de criatividade? Será que Hollywood ficou no comodismo? Ficou no fato de que agora, com adaptações, universos dando certo, vamos continuar fazendo isso? Será que também seria isso ou outra coisa? E também temos um mercado focado no produto final. Seria o mercado, o cinema em si, sendo voltado ao mercado totalmente capitalista, sem focar no pensamento individual de cada artista, só pensando no produto final que chega aos consumidores e então logo após isso vender produtos derivados, como jogos, brinquedos, etc. E seria também talvez os blockbusters? Será que eles estão ocupando muito espaço no cinema? São diversas perguntas que, caso você tenha alguma opinião, você já pode deixar o seu comentário aqui embaixo para eu dar uma olhada e a gente também ir debatendo. Mas qual seria a real causa? Aí que fica a pergunta. A gente tem aí o primeiro ponto, que é, para mim pelo menos, a volta dos filmes de terror. Que agora é onde eu busco, pelo menos, analisar os demais pontos que estão criando esse mercado pautado em histórias adaptadas e que já sabemos o que vai acontecer, e não histórias novas. A volta dos filmes de terror é um ponto interessante porque desde aí de 2015, mais ou menos, nós temos um grande movimento que busca trazer esses filmes de terror de volta, que antes muito se falava de que eles tinham morrido, porque a gente teve, 10 Sexta-feira 13 diferentes, 10 Pânico diferentes, e todos esses projetos deram muito errado. Eram filmes assim que você via e a bilheteria era um fracasso. A bilheteria podia ir, em alguns projetos, até mesmo ir bem, só que a repercussão do público era muito ruim. Tanto é que Pânico até chegou a virar uma série durante o tempo, tendo aí umas 2 temporadas, e foi cancelada. Então, teve aí esse período onde o cinema slasher, principalmente o cinema gore, que tem todo aquele sangue, violência, com personagens marcantes, ficou para trás. E houve então, tá tendo essa volta agora. 2 exemplos que eu coloco aqui é Halloween, que teve a volta aí de uma nova trilogia, que é Halloween Kills,
teve o Halloween do ano passado também, e vai ter um próximo filme que provavelmente deve encerrar essa nova fase. E Pânico, que voltou agora, nesse ano já, trazendo aí uma homenagem barra releitura do projeto do filme original. E a gente tem outros filmes também. O Massacre da Serra Elétrica também, que estreou na Netflix, que enfim, foi um fracasso, mas tentou voltar, né? E entre outros muitos. O terror slasher parece que conseguiu voltar e se manter resistente. E isso mostra que, ao que tudo indica, eles não querem tentar arriscar projetos novos de terror, o que é bem difícil. Nós temos alguns projetos mais cômicos, que é um cinema mais trash, que sim, está tendo aí projetos originais, só que o terror em si está sendo algo muito mais pautado em coisas que já conhecemos. Se você pegar outros filmes de estúdios menores, de, sei lá, exorcismo e um terror, você vai ver que são filmes que não dão nada certo. Filmes assim só para preencher a tabela do Halloween nos Estados Unidos para lançar nesse período. Então são projetos que acabam sendo projetos vazios. E o que trazem realmente bilheteria e eles colocam realmente investimento nesses projetos que busca reviver uma franquia. Porque é uma franquia que já tem um nome, já tem um peso. Então trazer de volta possui uma certa facilidade assim em identificar o público-alvo. Tudo bem que o filme no final das contas pode ser ruim, mas ainda assim vai ter uma grande repercussão por causa da marca, né? E um outro ponto também que eu queria abordar, que também envolve a parte do terror, é o efeito nostalgia. Porque nos filmes de terror, nós temos personagens marcantes como a Máscara, né? o Pânico, o Leatherface, o Jason, o Fred Krueger. Temos esses nomes marcantes que têm um efeito de nostalgia para um público mais velho, que acompanhou a história desses personagens. E a memória afetiva que fica nisso é muito maior. E esse é um outro ponto que os estúdios estão buscando focar cada vez mais. Eu tenho 2 exemplos aqui que eu coloquei, que é Caça-Fantasmas, que teve o filme ano passado, Afterlife, e a série Dexter, que teve um revival aí com o personagem trazendo aí uma nova temporada. São 2 projetos que buscam totalmente agradar, logicamente, um público novo, mas ao mesmo tempo é direcionado também para um público mais velho, que acompanhou aquela história e quer ver novas histórias sendo contadas dentro daquele universo. E novamente, é muito mais fácil você já contar uma história que já está no consciente coletivo do que você tentar produzir uma história nova, que pode acabar sendo algo vazio, e também ter, é claro, comparativos com outras obras que eles já conhecem, que o público já tem como algo afetivo para si. Então, esse é outro ponto que está aumentando cada vez mais, né, digamos assim, porque cada vez mais a demanda pela nostalgia está se tornando maior. Um exemplo disso é Caminhos da Memória, um filme da HBO Max original, como história original, que fala sobre nostalgia, que é um futuro distópico, que acabou aí sendo totalmente esquecido dentro do streaming e também totalmente esquecido nas salas de cinema, onde aí foi ocupado, né, e quem tomou a dianteira foram outros filmes como Halloween Kills e outros projetos que tinham esse nome, tinham esse apelo. E também envolvendo toda essa questão, a gente tem uma outra onda, que é uma nova barra antiga já, porque isso daí tá rolando desde 2010, que é o universo compartilhado. A influência da Marvel no cinema se tornou cada vez maior, isso é inegável. Só que ao mesmo tempo também ela criou uma nova fórmula que muitos tentaram copiar ao longo do tempo. Hoje em dia diminuiu bastante, mas ainda tentam criar uma fórmula Marvel, não somente o universo compartilhado, mas em como os filmes são produzidos. Por quê? Porque a Marvel, ao criar um universo compartilhado, ela não tem uma necessidade tão grande de criar um marketing para cada projeto, porque ela já tem uma base de seguidores que acompanha esse universo compartilhado, que quer ver participações especiais, que quer ver referências. Então já é um universo pré-estabelecido, onde a gente tem aí
a espera sempre por algo maior. E sempre vai estar conectado, então sempre vai ter um público que consegue migrar facilmente de um projeto para o outro. O público que viu tal filme vai poder ver tal série, sabe? Então uma estratégia, uma fórmula que funciona muito bem para a Disney e que outros estúdios tentam adaptar, porque eles veem que, além, é claro, de ser uma fórmula de sucesso, a Marvel cada vez mais está preenchendo os espaços das cabines de cinema. Então, isso não é nem só por causa da Marvel, mas a DC também. Então, esses filmes, quando você vê ali no cinema, você tem um certo receio de colocar um outro projeto ali ao lado dele, um projeto menor, porque você sabe que no final das contas as pessoas vão dar mais atenção para um filme da Marvel, um filme da DC. E isso é complexo porque a Marvel adapta projetos e histórias dos quadrinhos, e a DC também. E aí, com isso, surgiu uma demanda por adaptações muito maior, como eu disse, do que ocorria, sei lá, nos anos 90, nos anos 80. Agora virou quase uma regra cada estúdio ter uma adaptação de sucesso no seu catálogo. E cada vez mais estão buscando fazer isso, seja com livros, jogos, quadrinhos e outras mídias. Cada vez mais eles estão tentando adaptar e ter a sua franquia de sucesso, tal qual a Disney tem a Marvel, a Warner tem a DC. Então aqui a gente tem uma nova corrida para buscar uma franquia de sucesso, sabe? Eu coloquei alguns exemplos aí na tela, como por exemplo Percy Jackson, que vai ter sua série na Disney+, tentando aí criar um novo grande projeto para o streaming. A gente tem também A Roda do Tempo, que foi a última tentativa da Amazon Prime de criar aí algo que traz um grande universo a ser explorado, um universo de sucesso. E a gente também vai ter esse ano ainda a série de Senhor dos Anéis, que tem todo esse apelo nostálgico, mais o apelo de ser um universo gigantesco e também, é claro, ser o projeto mais caro da história de adaptações assim, e de serviços e de série assim, tendo aí quase sendo aproximadamente 500 milhões, então é muita coisa. Então essa demanda por adaptar outras mídias cresceu, e cresceu num nível que assim é imensurável já, porque todo mundo está tentando adaptar alguma coisa. A Hulu, a Peacock, que são serviços menores lá nos Estados Unidos, a ABC, então tá todo mundo correndo atrás de um projeto de sucesso. E aí a pergunta que fica é: a gente vai ter um cinema só com blockbusters, só com filmes de grande orçamento, que temos a certeza de que vai ter uma grande bilheteria? E será que isso vai realmente ocorrer? Eu acho difícil, porque o cinema ainda é algo que tem muito espaço, fora também os eventos e comemorações e premiações que ainda tem uma grande influência no mercado, então eles sempre buscam fazer também projetos separados para Oscar, o Emmy também, então tem esse pensamento separado, sabe? Mas eu acho que cada vez mais a fatia de salas de cinema vai ficar preenchida por filmes de grande orçamento. Aqui na minha cidade, por exemplo, The Batman preencheu todas as salas. Homem-Aranha, quando estreou, também preencheu todas. E a gente teve Matrix, que estreou, né? E Matrix ficou em 2 salas, enquanto o Homem-Aranha preencheu todo o resto. Então, não é questão de qualidade, sabe? É questão de ser uma distribuição igual para os projetos. O que acaba também tendo aí o pensamento da distribuidora de cinema de que é muito melhor investir em um filme de grande orçamento que vai trazer muito mais gente para comprar ingresso, comprar pipoca, do que trazer um filme pequeno que vai ter um público-alvo muito menor, sabe? Então é realmente algo complicado e que não é culpa... Não tem um certo culpado, sabe? Eu poderia dizer que o estúdio é o culpado no final das contas, sim. Mas também é uma culpa do mercado em geral, na verdade. Não de alguém que está por trás de tudo. Então é realmente isso. O mercado
tá se adaptando de uma maneira da qual não tem muito como voltar atrás. E se piorar, cada vez mais a gente vai ver um cinema só com grandes eventos e não projetos menores. E aí uma pergunta que também fica é: o que vai acontecer com diretores de marca? Por quê? A gente tem diretores como Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan. Então são diretores que têm uma identidade e que normalmente também eles algumas vezes fazem projetos de grande orçamento. Só que a partir de agora não vale tanto a pena mais investir num orçamento assim de grande valor como Duna, por exemplo, e ter aí um receio de acabar tendo aí um investimento que não vai voltar. Duna ainda era uma adaptação dos livros, ainda tinha um grande elenco, mas vamos pegar aí, por exemplo, o próximo filme do Christopher Nolan, Oppenheimer, que vai contar a história do criador da bomba atômica. É um projeto de uma história que é baseada, claro, na vida real, só que o único apelo que ele tem ali é o elenco e o diretor, e talvez uma curiosidade pela história. Então, fora isso, a gente não tem um apelo aí de adaptação, de heróis marcantes, de ser uma obra que já tem um grande reconhecimento em outra mídia. Não, é uma obra original para o cinema de grande orçamento, que vai ter que competir com filmes da Marvel, filmes da DC. Então nós sempre vai ter esse receio grande de ser um filme arriscado e que talvez não valha mais a pena investir. E eu acho que cada vez mais também esses projetos, felizmente, vão ficar aquém e vão ser reduzidos a estúdios menores. E esses estúdios menores talvez possam ser a salvação no final das contas. Por quê? Cada vez mais, com o crescimento dos blockbusters, temos ali em paralelo alguns estúdios menores crescendo. Dois exemplos é a A24 e a Blumhouse. A Blumhouse foi, por exemplo, responsável pelo filme Corra, do Jordan Peele, que é um filme de terror fenomenal, um projeto original e outros projetos, é claro, que a Blumhouse busca trazer. A A24 talvez seja o maior expoente disso tudo, onde a A24 sempre foca num filme de um criador, de um diretor ou roteirista, e sempre foca em manter ali uma identidade em cada filme, é a identidade do artista por trás daquilo. E por mais que ela em premiações ainda esteja sendo deixada de lado, o seu catálogo de filmes é fenomenal, é um dos melhores dos últimos 10 anos, sabe? Então é realmente algo que vale a pena acompanhar e notar que esses estúdios pequenos eles estão, como eu posso dizer, conseguindo preencher um espaço que está sendo abdicado por outras pessoas. E a gente tem a MUBI também, que é um serviço de streaming que foca não em trazer grandes filmes para o seu serviço, mas filmes menores, filmes independentes. E também ela está aí cada vez mais focando em distribuir alguns dos seus filmes, alguns projetos de outros estúdios pequenos para o cinema. Então é algo bem interessante de ver esse movimento aí da MUBI. Então sim, talvez haja uma luz no fim do túnel. E talvez essa luz seja não somente os estúdios, mas nós como audiência abrir espaço para consumir esse tipo de conteúdo, abrir espaço para consumir diferentes tipos de produtos novos, sabe? E continuar consumindo cinema como deve ser, que não é um filme que cabeça, que você tem que pensar muito, ou um filme gigantesco, blockbuster, mas não, o cinema onde todas as histórias são bem-vindas. Então eu realmente espero que as coisas melhorem e que cada vez mais a gente tenha aí esses filmes independentes ganhando espaço e também conseguindo ali uma divisão justa com blockbusters. Eu acho que isso vai ocorrer. Infelizmente, meu pessimismo fala que não. Mas o futuro ainda é incerto e temos que esperar para ver o que vai acontecer.